Graça e paz, igreja. A palavra de Deus no Salmo 122 diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós estamos muito felizes com a sua presença hoje aqui. Seja bem-vindo a este lugar de louvor e adoração ao Senhor. Agora vamos aos nossos avisos da semana. Na segunda-feira, para ampliar os seus conhecimentos acerca da palavra de Deus, nós temos de forma online às 18h30 o nosso estudo da palavra. E às 20 horas eu quero convidar você para estar presencialmente aqui nesta casa para termos a sala de oração. Você terá uma experiência extraordinária e fé sobrenatural com Deus. Na quarta-feira, às 20 horas, venha receber uma palavra inspirada por Deus no culto de edificação. No domingo, às 10 horas, temos o nosso culto da família. E eu quero convidá-lo, na unidade do Espírito, a estarmos juntos adorando ao Senhor. Bom dia, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nesse lugar. Quantos estão felizes por estarmos na casa do Senhor, nesse domingo, celebrando ao nosso Senhor Jesus, aquele que vive, aquele que reina hoje, reina eternamente, amém? Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Pai, Tu és bem-vindo neste lugar, Cristo Jesus. A Tua presença, Senhor Pai, ela é o nosso maior prazer, Senhor Pai, encontrarmos a Ti, estarmos aqui celebrando com os nossos irmãos, nossos amigos, ó Pai. Nós queremos entregar o nosso coração aqui nessa manhã, Senhor Deus, em celebração, ó Pai. Nós queremos fazer dessa manhã uma manhã de alegria, uma manhã de celebração, uma manhã onde, Senhor Pai, o nosso coração ele se volta totalmente em gratidão, Senhor Pai, à Tua presença. Te convidamos a esse lugar, te dizemos que Tu és bem-vindo. Queremos Te render, Senhor Pai, honras, glórias e louvor, Senhor Deus, à Tua presença, em um nome do Senhor Jesus. Que nós Te pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, nos coloca para mais próximo de Ti, Senhor Deus. Amém e amém, amém. Jesus, vamos louvar ao Senhor com alegria, amém. Dê uma salva de palmas a Ele, para celebrarmos essa manhã. Por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que Ele vai fazer, agradecemos a Ele. Então cante comigo, por tudo. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. E por tudo, vamos dizer, por tudo que tens feito, que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Sim, eu te agradeço, te agradeço. As palmas. Por tudo que tens feito, por tuas promessas, e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Vamos dizer que te agradeço, meu Senhor. Diga,
agradecemos, Senhor Jesus. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. E eu, aleluia, te agradeço e te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Sim, eu te agradeço, te agradeço. As palmas, ei! Louvado seja o nome do Senhor. Cante comigo, para nós fecharmos as vozes cantando. Te agradeço por me libertares, por ter morrido. Jesus, sim, eu te agradeço. Mais uma vez, te agradeço. Te agradeço por me libertares, por ter morrido em nosso lugar, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por ter levado sobre si, Senhor Pai, as nossas dores, as nossas enfermidades, Senhor Pai, os nossos pecados. Eu te agradeço, te agradeço. Dê ao Senhor Jesus uma salva de palmas. Ele reina, Ele vive. Aleluia, reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Vamos celebrar com as palmas? Ei! Aleluia, reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele cavalga num cavalo branco, e os seus olhos são chamas de fogo. Seu nome é verdadeiro e fiel, e em justiça os povos regirá. Oh, oh, oh. E com seu sangue conquistou vitória. Ele é coroado com honra e glória. Ele é o leão da tribo de Judá. O seu governo nunca passará. Vamos dizer então, aleluia. Cavalga num cavalo branco, e os seus olhos são chamas de fogo. Seu nome é verdadeiro e fiel, e em justiça os povos regirá. E com seu sangue ele conquistou vitória. Vamos dizer isso. E com seu sangue conquistou vitória. Ele é coroado com honra e glória. Ele é o leão da tribo de Judá. E o seu governo nunca passará. Vamos dizer então. Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia,
rei está voltando. Quantos creem? O rei está voltando. O rei está voltando. O céu se abrirá. Sua igreja, levante as mãos e diga: o rei está voltando. O rei está voltando. O céu se abrirá. Sua igreja vem buscar. As palmas, celebre. Celebramos a esse rei com alegria, com expectativa. Celebre ao que vive. Te louvamos, Senhor. Então você vai dizer então: Aleluia. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Sim, Deus. Agradecemos ao Senhor por toda a sua bondade. Agradecemos ao nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele é fiel em todo o tempo. Amém? Ele é fiel, e a Ele celebramos com alegria nessa manhã. Esse Deus que Ele prometeu foi fiel para cumprir. E ao terceiro dia a morte venceu, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Sim, Pai. Tua bondade, Deus. Tua bondade, Pai. Tua bondade nos libertou, Senhor, Pai, para que de fato nós fôssemos livres, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei. Do quê? Assim, Senhor, que sempre, ó Pai, possamos ser encontrados na Tua presença, com alegria em nossos lábios, ó Pai. Tua doce voz Que me guia, que me guia na escuridão. Tua presença me conforta. Com amor no Teu coração, sei que és. E que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Aleluia, vamos celebrar isso. És fiel, diga. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Vamos dizer que Ele é fiel. Diga isso a Ele, a Ele. És fiel em todo tempo, em todo momento. Tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sim, Pai. Nos apegamos às Tuas palavras, Pai. Vamos dizer: Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Eu me rendo a Ti
És fiel, diga isso. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o nosso fôlego, diga eu cantarei a bondade de Deus. És fiel. Sim, Pai. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Nós podemos olhar para essa manhã. Estamos aqui celebrando a Cristo Jesus, celebrando ao milagre da cruz, celebrando a sua vitória. E é nele e por ele que todas as coisas nós bendizemos. E é por ele e por Cristo Jesus que as nossas forças elas se renovam a cada dia. Bondade me seguirá, Senhor. Diga isso então. Me seguirá. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade, diga. Seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser. Tua bondade me seguirá, Para fechar, diga tua bondade. bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser. Bondade me seguirá, Senhor. Sim, Pai. Diga a ele mais uma vez que ele é fiel. Diga que ele é fiel. És fiel. És fiel em todo tempo, Em todo tempo. em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego eu cantarei. És fiel em todo tempo. Mais uma vez, diga. És fiel Em todo momento. Em todo tempo. em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade. Celebre ao Senhor Jesus. Aleluia. Bom dia, igreja. Os irmãos estão alegres hoje? Comemoramos hoje o dia mais importante para as nossas vidas. Aquele que venceu a morte nos deu esta vitória para vencermos a morte por Ele. Nós hoje temos uma programação intensa, no pouco tempo.
vamos otimizar esse tempo, e nós vamos receber uma mensagem pontual sobre esse dia, o que esse dia representa e o que esse dia deve produzir no nosso coração. Esse dia há de ser a mola propulsora para um novo tempo, porque a volta de Cristo se aproxima, a volta daquele que morreu, se ofereceu voluntariamente na cruz e morreu por nós. A volta dele está anunciada, e o universo todo tem mostrado para nós que esse dia está muito próximo. Portanto, esse dia há de ser uma mola propulsora na tua caminhada com o Senhor, para que a tua fé seja alicerçada mais e mais, porque o Senhor disse que nós devemos nos preparar para o dia do Senhor. O preparo é o dia a dia, o preparo é o nosso secreto com Deus, é a nossa meditação diária na palavra, é a nossa integração no corpo de Cristo, e sobretudo é a nossa obediência em tudo que fazemos ou deixamos de fazer, segundo a palavra do Senhor. Rapidamente eu quero anunciar que nós teremos uma programação aqui das crianças do berçário de 0 a 3 anos, os vídeos que serão passados, das crianças de 3 a 5 anos e dos juvenis de 11 a 15 anos, uma apresentação. Depois da Santa Ceia, nós teremos uma palavra, teremos a Santa Ceia e depois finalizaremos com essa programação das crianças até os juvenis. Um dia bem intenso, glória a Deus por isso, na comunhão do Senhor. Também já quero anunciar de novo para principalmente os irmãos que se voluntariem no trabalho dos hospitais. O Senhor tem trazido uma direção de sermos instrumentos de Deus para os enfermos hospitalizados e os familiares que estão ali acompanhando os seus queridos nos leitos de hospital. É um trabalho profundo. Muitas vezes o Senhor retém a pessoa dentro dos leitos de hospital para que a igreja seja um instrumento para levar a salvação para aquelas vidas. Trabalho de alta envergadura espiritual. Quem está a primeira vez aqui hoje, visitando a igreja, vamos levantar o braço bem alto. Pouca gente. Lá atrás tem. Amém? Amém, amém. Bom, os que vieram pela primeira vez, não saiam sem receberem uma oração aqui na frente. E nós vamos orar. Fique à vontade, se você sentir de fechar os teus olhos. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui com o coração cheio de alegria, ó Pai, porque o Senhor é de um amor em que a nossa mente humana, nem a ciência, nem a tecnologia, nem tudo que nos compõe, consegue alcançar a grandeza do Teu amor. Tua palavra, o Senhor diz, Teu Filho disse, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Teu amor é incomensurável, é sem medida, é sem alcance de imaginação. Com a nossa mente nós divagamos sem compreender a profundidade do amor que Tu tens por nós. Por isso acabamos de cantar, Tu és fiel em todo o tempo, Tu és bom em todo o tempo, com todo o fôlego que eu tenho, cantarei, ó Senhor Deus e Pai, ó Cristo, ó Espírito Santo, a Tua bondade. Cantaremos em cada dia,
cantaremos com atitudes, cantaremos, Senhor, te louvando, levantando mãos a Ti, te louvaremos dobrando o nosso joelho em oração, te louvaremos declarando a Tua santidade, te louvaremos e te adoraremos por atitudes de santidade que de Ti temos aprendido, pela Tua palavra, na comunhão dos santos, na integração no corpo de Cristo. Tu és o nosso tudo, Senhor Jesus. A Tua morte por nós é o maior tesouro que temos nesta vida e eternamente. Sem ela, nossa condenação era fatal. Não tínhamos nenhuma chance de nos reaproximar de Deus, não fosse a Tua atitude de servir do Cordeiro Imaculado, para por meio do Teu sangue derramado, quitar a nossa dívida diante de Deus, pagar o preço dos nossos pecados diante do Pai, morrer substitutivamente na cruz, para a nossa felicidade. Nós que contemplamos a Cristo Jesus, ó Deus Pai, Criador do Universo, por ter se despojado da companhia do Filho, na realeza aonde estás, para penares, ó Pai, pela distância do Filho, que veio encarnar e ter feito em figura humana, um tempo de dor e sofrimento a Ti, ó Pai. Nós Te adoramos por isso, Senhor, pelo que Tu fez, pelo que Tu faz e fará por nós. Filho Jesus Cristo Imaculado, nós Te agradecemos pela Tua morte expiatória. Te agradecemos porque o Senhor fundou a igreja e nela nos inclui para sermos participantes da Tua obra na terra. As Tuas bênçãos são infindáveis. Te agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor também na comissão da Trindade está em nós para garantir o nosso resgate eterno e a nossa comunhão para sempre com a Trindade pelos séculos dos séculos. Nosso coração jubiloso hoje se prostra em reverência e gratidão por esta maravilhosa obra de salvação que somos destinatários. Graças Te damos, ó Deus de Israel, ó Cristo, ó Espírito Santo. Amém e amém. Amém, igreja. Fiquem à vontade, os irmãos podem sentar. Sexta-feira, essa última sexta-feira, não sei se os irmãos observaram, eu tenho buscado observar os sinais do tempo, sinais físicos do tempo. Se o dia tem sol, se o dia tem chuva, se o dia tem nuvens, temperatura. Eu não sei porquê, mas eu não tinha essa prática, e de um tempo para cá, o Senhor tem me colocado um sentimento de observação. E eu observei que sexta-feira, depois eu compartilhei também com alguém esse sentimento, e creio que muitos aqui observaram que sexta-feira foi um dia que a atmosfera, as nuvens, o clima, tudo correspondia com o dia em que o Senhor foi ultrajado na terra, foi açoitado, foi escarnecido, foi assassinado. Um dia de nuvens, um dia sem sol, um dia que esse dia conversava conosco para nos lembrar do que o nosso Senhor fez por nós. E eu não lembro de ter tido um dia de uma profunda meditação primeiro sobre o Pai,
o Deus Todo-Poderoso. E aqui essa palavra de João 3, que tanto nós já recitamos, João 3,16, que é a sequência do que o Senhor falou com Nicodemos. Cristo diz assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, versículo 14, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu meditava sobre essa palavra. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. Eu tenho filhos, tenho netos, muitos aqui são pais, e as mães também. Nós sabemos que qualquer machucadura no nosso filho dói mais em nós do que talvez no filho. Nós consagramos a vara, aquela vara quando eles são pequenos, aquela vara da correção, nós oramos e consagramos a Deus aquela vara, mas quando temos que usar a vara, é com grande pesar que o fazemos, porque o fustigar com vara dói mais no coração do pai do que na bunda do filho, pelo amor que nós temos, porque é algo que não tem como separar a dor do pai, do filho no pai e do pai no filho. E aí eu estava meditando e confesso que sempre que me lembrava dessa palavra, eu me relacionava muito mais com o sentimento do próprio Senhor, do Cristo, do Filho. Mas nessa sexta-feira eu fui às lágrimas muitas vezes, tentando me colocar no lugar do Pai. Não só nos momentos da cruz, mas no Pai que perdeu a companhia do Filho por 30 anos. E eu creio que na eternidade, esses 30 anos para o Pai, foi um tempo incomensurável. Foi um tempo muito grande, que Ele abriu mão da companhia do Pai. Quando nós abrimos mão da companhia do Filho aqui na terra, mesmo que seja por uma caminhada de sucesso, atualmente eu tenho sentido isso. A Isadora, nossa filha, ela foi criada dentro da igreja, e só o fato dela estar distante um tempo de nós é doloroso. Nós sabemos que foi o próprio Senhor que levou ela para lá, que Ele tem uma missão, nós não sabemos qual é, nem ela sabe, mas ela recebeu e foi. E tem machucado, machuca o coração da Mirelle, machuca meu coração à distância. Agora imagina o Pai, o Criador de todo o universo, ser despojado da companhia do Filho por mais de 30 anos. Se você observa o aspecto de eternidade, por um dia que não representa um grão de areia, mas 30 anos, perder a companhia de um filho amado, é algo muito forte. Principalmente sabendo a que comissão essa separação ocorreu. E meditando sobre isso, não tem como você não ir às lágrimas. Não tem como você não ver Deus crescendo em amor diante de ti. E buscando compreender a grandeza desse amor, nós nos vemos miseráveis quando não temos amor pelo próximo, porque o Senhor teria legitimidade, o Senhor teria justificativa pela própria lei que Ele criou, para que o homem permanecesse nas trevas. Mas Ele demonstra um amor que escapa totalmente da nossa compreensão. Eu vou abdicar
da companhia, da presença do meu filho comigo, para que ele vá cumprir essa missão de resgatar. Eu quero a humanidade reaproximada de mim, mas eu preciso cumprir a lei, porque Deus estabelece as suas leis e Ele é o primeiro a cumprir a própria lei que estabelece. Então Ele comissiona o filho. E aí eu comecei a imaginar o sofrimento do pai, tanto pelo tempo da separação, quanto pelo que ele sabia que o filho teria que fazer. E aí também fui levado a meditar que quando Deus chamou Abraão, ordenando a Abraão que oferecesse Isaque, o Senhor poupou Isaque e poupou o pai do sofrimento. Quando Isaque estava sobre o altar para o holocausto, e Abraão, com o coração partido, levanta o cutelo, e o Senhor manda o anjo que ele pare. E já tinha providenciado o cordeiro, para que fosse imolado no lugar do filho, Isaque. E quando a palavra diz que Deus prova o seu amor pelo fato de ter dado o filho por nós, Ele poupou o filho Isaque, e poupou a dor do pai Abraão, mas de si mesmo não poupou nem o filho e nem a própria dor no seu coração. Isso, irmãos, é de uma envergadura. Se essas coisas não tiverem a força de mudar a nossa vida, nós temos o coração mais empedernido em todo o universo. Se a reflexão sobre esta obra for algo raso no meu coração e no teu coração, nós somos as pessoas mais duras de coração na terra. Porque é um amor que nós não podemos ter por maior exercício de força que possamos empreender em nós. Nós não conseguiríamos. Eu já tinha meditado, e creio que toda a igreja já meditou nessa palavra de João 3,16, especificamente, quando a palavra diz que o Senhor, Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Mas nessa sexta-feira, foi tudo muito diferente. Eu me coloquei no coração do Pai, eu me coloquei como Pai, vendo como qualquer notícia de alguma coisa mínima que possa acontecer para um filho, para uma filha, quanto dói no meu coração. A própria distância, mesmo sabendo que tudo está certo, que tudo está bem, a distância machuca. E eu às vezes faço essas loucuras, me colocando no lugar de Deus, me colocando no lugar de Cristo. E agora o filho aqui na terra, sabendo tudo o que ia fazer, passar, numa condição caída, sem ter cometido um pecado, mas a condição do pior pecador, e assumindo, puxando, avocando para si todos os pecados, todas as enfermidades, todas as doenças, todas as chagas, sabendo que ia fazer isso por amor de nós e por obediência ao Pai. Essa não é uma pregação de qualquer tipo de autocomiseração ou até de ameaça, porque na sequência lá, no versículo 36 de João 13 diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A pregação hoje não tem esse caráter intimidatório, embora seja absoluta verdade de que aquele que nega, de que aquele que não aceita, de que aquele que rejeita, a ira de Deus permaneça e permanece e permanecerá sobre si. Mas hoje é o dia de nós exaltarmos
O Pai, que não se conformou em perder a humanidade. O Filho, que veio para resgatar a humanidade, veio te resgatar, veio me resgatar. E o Espírito Santo, que se oferece como penhor, como garantia. Eu vou garantir. Pai sofreu pelo distanciamento, o Filho cumpriu a promessa, o Espírito agora garante o resgate. O conselho divino, a trindade eterna do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, num projeto de resgate de uma grandeza inigualável, os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se unindo em pleno amor para nós. Dá para dar glória a Deus? Então, eu estava meditando sobre isso. De novo digo, derramei muitas lágrimas, de gratidão, de reverência, de admiração, de tantas coisas. O Senhor, depois que Ele recebeu, Ele estava na condição humana, recebeu de Pedro a confirmação de que Ele era o Cristo, Ele passou a dizer: olha, agora é necessário que eu vá lá em Jerusalém, que eu seja rejeitado pelos anciãos, pelas autoridades, que eu seja tripudiado, que eu seja ultrajado, que eu seja escarnecido e que eu seja crucificado, para que no terceiro dia eu ressuscite. Glória a Deus por isso. Em Lucas, no capítulo 24, eu vou ler alguns versículos aqui que falam sobre a ressurreição de Jesus. Foi num domingo, foi no primeiro dia da semana, foi como hoje. Hoje é um domingo. Num domingo de uma memória distante, aconteceu esse relato. Diz o versículo 1 de Lucas 24: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Deus faz coisas que nos levam ao delírio. Nos leva ao delírio imaginar, colocar a nossa mente numa reflexão da grandeza do amor do Pai, enviar o Filho ao mundo. É delirante. Você, com o mínimo de consciência e de bom senso, você se prostra, você se torna um adorador. Quando você medita com profundidade nisso, procura te colocar nesse lugar, se você é pai, e se você é filho, se você é mãe.
da grandeza do amor que Deus manifesta, não apenas diz, mas manifesta na realidade. Então elas estavam como com um delírio, aquilo que elas viram, começaram a lembrar, Cristo tinha dito que faria isso, mas era tão inusitado o que Ele tinha falado, que elas pensavam, não, mas isso não vai acontecer, é muito distante de alguém provar o amor de tal maneira que vai morrer, se oferecer e depois vai ressuscitar. Mas daí quando o fato acontece diante dos olhos, aí é como um delírio. Uau, mas onde é que eu estava com a cabeça? Como que eu não criei? Como que eu tinha incredulidade no meu coração? Como eu não projetava que era verdade? Ele só falou a verdade. E Ele tinha feito sinais, Ele tinha ressuscitado o outro. Tinha tirado Lázaro de 4 dias do sepulcro. E mesmo assim as pessoas não acreditaram que Ele faria o mesmo consigo mesmo. E tinha dito, olha, agora eu vou lá e vou passar por tudo isso, depois eu vou ressuscitar. Em Atos dos Apóstolos tem uma narrativa, mas eu prefiro ir lá para 1 Coríntios capítulo 15. Em Atos fala sobre a ressurreição. Mas aqui, 1 Coríntios 15, hoje nós estamos com o tempo restrito, mas eu creio que o Senhor está falando muito no teu coração. Dá para dizer amém ou não? Porque a ressurreição de Jesus é a base da nossa fé. Amém? Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui. Seria uma fé em vão, porque Ele disse, eu vou morrer e vou ressuscitar. Se Ele não ressuscita, então se Ele ressuscitou é porque Ele venceu a morte. E se Ele venceu a morte, Ele pode te dar a vitória sobre a morte. Amém? Quem fez por si, como já tinha provado que faria por outros, em Lázaro, naquele menino, filho da viúva, que estava no cortejo, levando ele para a sepultura, ele chegou e mandou o guri levantar. Levanta daí, não está na tua hora ainda, era só para glorificar o nome de Deus. Levanta e vai viver mais alguns anos. Ressuscita Lázaro e promete ressurreição e ressuscita. E aqui está relatado de novo em 1 Coríntios 15, irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos teus pecados, pelos meus pecados, conforme a Escritura predissera. Estava dito que Ele faria isso. Então a Escritura não pode falhar. Quando você lê a Escritura, a promessa da Escritura, você precisa ter a certeza que a Escritura não pode falhar. O que criou o céu e a terra, estabeleceu a sua verdade escritural, e a Escritura não pode falhar. A Escritura é absoluta. Portanto, a nossa fé não é algo solto, algo sem parâmetro. A nossa fé tem a base na palavra de Deus, que não pode falhar. Deus não pode mentir. E é importante reprisar isso. É importante que essa verdade seja sedimentada no teu coração. Porque nós não temos uma fé vã. Nós não temos uma fé em nós mesmos ou em pessoas. Nós temos uma fé no Deus Todo-Poderoso, que faz cumprir a sua palavra, porque tem poder, porque tem autoridade, porque tem capacidade de fazer acontecer a plenitude da sua promessa. Amém? De novo, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras.
e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha, ele fez segundo as Escrituras. Ele morreu segundo as Escrituras, ressuscitou segundo as Escrituras, diz que vai voltar segundo as Escrituras. Vai voltar? Por quê? Porque está na Escritura, e a Escritura não pode falhar. Amém? Versículo 6, depois foi visto por mais de 500 irmãos, não apenas ressuscitou, foi apareceu para 2 que estavam indo de Emaús, para o caminho de Emaús, apareceu para 500 pessoas, ficou por um interregno de 40 dias aparecendo, fazendo aparições. Para quê? Para confirmar a ressurreição, para não deixar nenhuma dúvida social, para a comunidade, para a terra, para a humanidade futura, que aconteceu, porque as autoridades que o haviam crucificado queriam espalharam a notícia de que o corpo teria sido furtado durante a noite. E evidentemente que daí não prevaleceu essa tese, porque jamais foi encontrado o corpo, e a pessoa que foi crucificada, que foi sepultada, apareceu em vários lugares, numa ocasião, por mais de 500 pessoas presentes. Imagina todo aqui, lotado isso aqui, e Jesus aparecer. Amém? Apareceu para um público de várias nações, de várias línguas. Estou aqui. Dá para crer ou não? Depois disso foi visto também por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Essa aqui é demais. Que Paulo não estava lá, nenhuma daquelas aparições. E Paulo estava perseguindo a igreja. E Paulo perseguiu o caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho. Então eles começaram a denominar aqueles que seguiam Cristo como aqueles que fazem parte do caminho. E aí Saulo, que era uma autoridade judaica, que era contra aquele movimento, reúne alguns soldados e vai pelo deserto lá buscar aqueles que estavam professando a fé em Cristo no movimento chamado O Caminho. Uau! Indo para Damasco, tem de Jerusalém até Damasco um deserto. E aí o Senhor pega ele pela orelha, derruba ele. Por isso ele diz aqui: depois de ter aparecido para todos aqueles, um tempo depois, bem depois de ter aparecido por eles, afinal, depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. E já não era mais aquele período que ele ressuscitou e ficou aparecendo depois da ressurreição, mas era depois, porque daí ele provou para aquele que mais perseguia o caminho, a igreja recém-nascida, a criança igreja. Ele aparece para Paulo. E Paulo agora relata, diz: agora para mim, nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mais uma prova incontestável. E esse homem, nós sabemos, grande maioria aqui medita na palavra, e todos já ouviram falar, transformação de Paulo. Saulo foi mudado o nome para Paulo. Ele teve uma mudança, daquele dia em diante, ele nem voltou mais para Jerusalém. Ele saiu, foi batizado, Ananias foi lá, tirou as vendas dos olhos, porque o Senhor cegou ele. Ele viu uma luz tão grande que ele caiu por terra. Tiveram que levar ele pela mão até o endereço que ele ia. E lá Deus usou um servo chamado Ananias, que foi lá e disse: Deus me mandou vir aqui orar por ti, falar de você. E o Senhor tinha dito para ele: alguém vai te encontrar. E ele foi batizado, e dali ele passa a ter uma vida agora
não mais como perseguidor do caminho, mas um dos que foi perseguido também. E gasta a sua vida por conta dessa visão. E depois ele relata, quando está sendo condenado para o rei Agripa, ele diz: eu não fui desobediente à visão celestial. Eu vou morrer por essa causa, porque eu não serei desobediente à visão celestial. Vamos nos colocar em pé? E aí, agora, Deus, o Jesus, que quer tomar conta da tua vida, que quer te transformar, o Cristo que ressuscitou, e hoje nós comemoramos a ressurreição dele. Ele diz aqui na palavra, por meio do apóstolo Paulo: nós queremos um Deus real para a nossa vida, para esse dia, para segunda-feira, para terça-feira, para quarta-feira. Amém ou não? Amém. Você quer Deus, quer Jesus para o teu dia a dia, com a tua família, com o teu filho, com o teu namorado, com a tua namorada, com o teu pai, com a tua mãe, no trabalho. Nós queremos isso, e isso Deus quer fazer também. Amém ou não? Agora vamos ver como que Deus olha a nossa perspectiva, para você te alegrar hoje, o teu coração sair daqui deslumbrado. Que nós já teremos a Santa Ceia, depois nós teremos aqui, vocês não saiam, a Santa Ceia depois continua, tem um trabalho aqui das crianças, que vai passar aqui no telão, e depois tem uma apresentação dos juvenis aqui. Vamos tirar a mesa e a igreja permaneça, amém? Então você vai repetir comigo o versículo 19 de 1 Coríntios 15. De tudo que tu quer em Cristo, nesta vida, que Ele quer te dar também. Ele quer que você tenha uma vida cheia de felicidade, cheia de alegria. Por isso que cada culto eu digo: o irmão está animado? Amém. O irmão está alegre? Amém. A irmã está feliz? Amém. Amém. Porque olha o que a palavra diz. Vamos repetir. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém? Então, Ele quer nos dar uma vida de plena felicidade aqui. Mas aqui é só o começo. Ele quer restaurar a tua família, mas aqui é só uma palhinha do que Ele quer fazer por ti. Então, se nós que queremos e ganhamos isso, eu tive uma vida sempre de felicidade. Eu digo para os irmãos, eu fui sempre muito feliz. Desde que vendia picolé na rua, desde que vendia bergamota na rua. Inverno para mim era um tempo de prosperidade. Eu tinha uma cestinha e vendia bergamota na rua. Sempre fui muito feliz. Sempre fui feliz. Mas quando eu cheguei no Senhor, pensa numa felicidade projetada. Pensa numa felicidade infinitamente superior. Por quê? Vou dar um testemunho. Por quê? Porque eu achava um absurdo. Começando a trabalhar com 6 anos de idade, vendendo bergamotinha na rua, picolé na rua. Eu imaginava ficar velho e morrer. Eu achava uma coisa muito sem sentido. Porque eu tinha até naquele tempo a ideia de que a morte era uma coisa que nos extinguia. E eu me vendo extinto, via uma coisa sem pé e nem cabeça, como nós dizíamos lá, né? O pai dizia, isso aí não tem nem pé e nem cabeça. Eu achava uma coisa sem completação. Então, quando eu cheguei no Senhor, o Senhor começou a me revelar que aqui é apenas um percurso. A Bíblia diz que nós somos forasteiros, peregrinos. Aí a minha felicidade foi projetada, porque eu sei que aqui é um breve tempo. E a palavra aqui que nós acabamos de ler confirma. Porque se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, se ela se limitar, se nós quisermos Cristo apenas para esse tempo, nós não entendemos nada, porque aqui é um grãozinho de areia, de todos os grãos de areia, de todos os desertos da terra. Porque a nossa felicidade maior estará no porvir, não aqui.
E logo isso vai acontecer. E os dias que nós temos para viver aqui é o preparo para a felicidade eterna. Por isso o Senhor tanto insiste na igreja, aqui no ministério, no teu coração, para você te preparar. Te prepare em santidade, te prepare integrado, te prepare sendo um filho fiel. Nós vamos orar. E na sequência, nós teremos a Santa Ceia. Durante o louvor, os irmãos já podem desfrutar do pão e do cálice. E depois aguardem que nós teremos a sequência da programação das crianças e dos juvenis. Cristo Jesus, hoje nós celebramos com toda a honra do nosso coração e com toda a alegria a tua ressurreição. Nós choramos com a tua morte, mas nós nos agraciamos e nós festejamos e nós nos jubilamos contigo na tua ressurreição. A tua ressurreição, ó Cristo, para nós é a confirmação de que a nossa fé jamais será em vão, porque o Senhor venceu a morte e já nos deu a vitória sobre ela. E quando batizados, nós recebemos a vida eterna, para a qual o Senhor se submeteu à morte em sacrifício, para poder nos dar este prêmio incomensurável, este prêmio eterno da vida na tua presença. E nós concordamos com a tua palavra que diz que se nós queremos de ti apenas para esta vida, queremos de ti apenas para as coisas naturais, para as coisas diárias desse tempo de peregrinação em que somos forasteiros aqui, é porque não temos entendimento da grandeza da tua obra, é porque ainda somos absolutamente cegos, porque a nossa realidade é eterna, porque o prêmio que o Senhor nos deu contempla os séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos e eternamente. Por isso, Senhor, a nossa alegria em sabermos, Senhor, que estando, permanecendo contigo, nós somos os mais felizes de todos os homens, porque nós temos a certeza que a tua palavra jamais falhará. Assim nós nos regozijamos, nós nos prostramos diante de ti, e nós te agradecemos de todo o nosso coração, pela tua morte expiatória, substitutiva, oferecida por nós, como uma prova de amor jamais vista em todo o universo. Por isso, Senhor, nós nos alegramos nesse dia, e nós ceiamos contigo, para relembrar a tua presença em figura humana aqui na terra, em forma humana, sem pecado, mas se fazendo pecador, se fazendo transgressor, para poder levar sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas feridas, todas as nossas doenças, todos os nossos males. Muito obrigado, Senhor Jesus, eternamente. Muito obrigado, Deus Pai Todo-Poderoso, por ter aberto mão da companhia do Filho e de ter sofrido penosamente na cruz junto com Ele, precisando virar o rosto porque não podia ver Ele, mas nos via ali crucificados. Muito obrigado, Deus Pai bendito, Pai Santo, Poderoso, Criador do Universo. Muito obrigado, Elohim, El Shaddai, o Deus Eu Sou, aquele que era, que é e que será eternamente. Não é o maior porque é o único, porque não há outro. Tu és o Deus sempre. Choracando lá blai characando lá lai chorei. Yoriacana lá vai choclenderian. Urokashia talabacondiria. Eternamente
Eternamente nós nos prostraremos diante de Ti, soberano do universo. Honra, glória e louvor a Ti nós tributamos. Cada partícula do nosso ser se curva em reverência, em adoração, em gratidão, em reconhecimento da Tua grandeza e autoridade. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, obrigado. Deus Filho bendito, obrigado. Deus Espírito Santo bendito, obrigado por estar e permanecer em nós e nos levar a toda a verdade e nos anunciar as coisas que hão de acontecer. Glória, honra e louvor a Ti, Espírito Santo, Deus triuno bendito, obrigado. Ceamos contigo aqui, consagramos a Ti o pão e o cálice. Abençoa o pão e o cálice. Abençoa Teus filhos e filhas aqui reunidos, os que em casa estão reunidos, os que acessarão também na reunião do Espírito contigo. Nós bendizemos e Te exaltamos, e não há palavras que possam abarcar o sentimento de alegria, de reverência que temos na Tua presença, Senhor. Aleluias a Ti, Senhor. Obrigado eternamente. Não cansamos de agradecer, não cansamos de reconhecer, não cansamos de Te exaltar. Queremos ter santidade para levantarmos mãos santas eternamente, Te adorando e bendizendo o Teu santo nome. Aleluias a Ti, Senhor. Aleluias. O Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. O Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Vamos dizer amém? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Vamos dizer amém?
Senhor Pai. Sim, seja a Tua palavra, Senhor Pai, sobre a Tua igreja, Senhor Deus. Sim, Pai. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, Tua família e Teus filhos e os filhos de Teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, Tua família e Teus filhos e os filhos de Teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, Tua família e Teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, Tua família e Teus filhos e os filhos de Teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do Teu lado e em Ti. É contigo, é por Ti, e de dia e de noite, Tua entrada e saída, em Teu riso, em Teu choro. É contigo, é por Ti, é contigo, é por Ti, é contigo, é por Ti, é contigo, é por Ti. Se derrame até 1000 gerações, Tua família e Teus filhos e os filhos de Teus filhos. Bênção te acompanhe por detrás, por diante, do Teu lado e em Ti. É contigo, é por Ti, e de dia e de noite, Tua entrada e saída, em Teu riso, em Teu choro. É contigo, é por Ti, é contigo, é por Ti, é contigo. Ele é contigo. Te acompanhe por detrás, por diante, do Teu lado e em Ti. É contigo, é por Ti, e de dia e de noite, Tua entrada e saída, em Teu riso, em Teu choro. É contigo, é por Ti, é contigo, é por Ti.
teu lado e em ti, é contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo.
Bom dia, igreja. Gostaria de pedir aos pais e mães do berçário que possam buscar os seus filhos, que a gente vai começar as apresentações. Nós, do Ministério Infantil, trabalhamos nesse mês de março e abril o verdadeiro significado da Páscoa. E as crianças prepararam uma apresentação, 3 vídeos, um do berçário, outro da turma de 3 a 5 e outro do Ministério Juvenil. A gente vai ver nesses vídeos o verdadeiro significado da Páscoa. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que a gente possa hoje se alegrar e celebrar esse dia importante, desse lindo presente que Deus nos deu, o nosso Rei Jesus. Amém? Que Deus abençoe. No terceiro dia, Jesus falou que viveria. No terceiro dia, Jesus falou que viveria. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia, Jesus a morte venceria. No terceiro dia, Jesus a morte venceria. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Jesus morreu numa sexta-feira, mas ele havia prometido que no terceiro dia ressuscitaria. Passou sexta, sábado e na manhã seguinte ressuscitou, oh, oh. 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 Jesus, nossa Páscoa. Jesus vive. Jesus é nossa Páscoa. Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei Jesus que vem pra nos salvar. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, tua obra vou cantar.
meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Jesus ressuscitou. Jesus, ele nos salvou. Jesus ressuscitou. Jesus, ele nos salvou. É um mistério, a eternidade. Ressuscitou, é a verdade. Vamos louvar. Por que a ressurreição de Jesus Cristo é tão importante? Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? É que é verdade, sem a ressurreição de Jesus Cristo, ele viraria um grande mestre e um bom homem. Porém, depois que Cristo ressuscitou dos mortos, seus seguidores sabiam com certeza que Jesus era quem confirmava ser A ressurreição e a vida, o Salvador do mundo. Com isso, a ressurreição de Jesus Cristo possibilitou que os cristãos de todo o mundo pudessem receber o poder da vida vivendo dentro deles. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, aquele que me amou e se entregou por mim. Da mesma forma, a ressurreição do Filho de Deus selou a promessa do Senhor de que todos os que creem nele experimentarão a vida de ressurreição e compartilharão a eternidade. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 4,14 nos diz: Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Esta é a vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Mas de fato, ressuscitou dentre os mortos, e foi feita as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15:20. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele vive! Bom dia. Nós vamos ter agora a apresentação das crianças de 6 a 11 anos. Esse mês que passou, a gente trabalhou todos os cultos sobre a Páscoa. E enquanto eles se organizam, eu vou ler um pequeno texto aqui para vocês. Assim como o anjo da morte passou na terra do Egito e não podia tocar nas casas que tinham o sangue do cordeiro em seus umbrais, assim, o sangue do Cordeiro derramado naquela cruz está sobre todos os que creem. E o anjo da morte, ao rodear a terra, vê um povo coberto por este sangue e lembra daquele dia
em que a vida triunfou. Lembra que as chaves foram retiradas de suas mãos, que a tumba está vazia. Jesus ressuscitou, por isso temos esperança. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Vamos! A morte onde está, o Rei ressuscitou, e Ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o Rei ressuscitou, Ele venceu, 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 venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu, cantamos aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia,
com todos os irmãos da nossa família da fé. Aqueles que vieram a primeira vez hoje estão convidados a vir à frente. Quem queira oração, por algum motivo, venha também. Eu quero convidar a você, irmão, irmã, para amanhã, às 20 horas, nos fazermos presente aqui na sala de oração, adoração e intercessão. Coloca na tua agenda, compromisso de amanhã, segunda-feira, às 20 horas aqui neste lugar. Que Deus abençoe, uma ótima Páscoa a todos. Que o Senhor Jesus seja Rei no teu coração.